De uma vez por todas, hoje a gente vai entender um pouquinho da complexidade que é a obesidade, que hoje a gente pode até chamar de doença, né? Então, hoje estou aqui com o Rafael Macri e vai nos explicar um pouquinho sobre essa complexidade da obesidade e por que que ela faz tão mal para as pessoas. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer falar de um assunto que eu gosto bastante e dentro de tantos mitos e também verdades que temos sobre essa informação, a gente precisa levar à população aí o que podemos fazer para evitar e tratar e respeitar, né, quem convive então com a obesidade. Perfeito. Rafa, qual é os mecanismos por trás dessa resistência na hora de perder o peso? Então, nós precisamos entender muito mais do que o tratamento ou essa resistência em perder o peso, é por que se chegou a esse ponto, né? A obesidade hoje é uma doença, ela tem registro quanto a isso, e nós precisamos entender que aquele indivíduo com obesidade, ele não escolheu estar obeso, né? Então, não é relaxamento, não é um descuido extremo, é uma doença, né? Então, ela tem fisiopatologia. Nós entendemos hoje que há algum desequilíbrio em termos de saciedade, em termos emocionais, no interpretar do que comer e como comer, em se mexer. Hoje nós entendemos que sim, é algo que a gente precisa levar mais adiante, né? A fisiopatologia, a causa da obesidade, ainda é bastante complexa e debatida, né? Tem vários fatores ambientais, familiares, genéticos, então bastante complexo ainda. A gente está recém começando a entender melhor, né? Uma doença aí que tem a previsão de termos em 40% da população quase. Se a gente conseguisse trazer assim para o pessoal entender o que que são esses fatores ambientais, os fatores genéticos e outros fatores, como se a gente fosse dissecando assim, para o Uhum. pessoal conseguir ter mais clareza. Claro, claro. Então, questões ambientais, né? Nós temos hoje a educação, né? Então, a educação de como a pessoa se alimenta desde o início da vida, né? Então, a alimentação saudável desde a infância é importante. Nós temos alguns estudos mostrando, inclusive, a alimentação materna, né, na gestação, refletindo a vida daquele indivíduo que ainda não nasceu, né? Então, o ambiente relacionado, né? A família que já tem uma história de obesidade, né? Escolha por alimentos não saudáveis, com alto índice calórico, açúcares, gorduras, né, que o nosso paladar, né, acaba atraindo mais, né? Então tem todo esse processo, né? E vemos mesmo assim que tem populações com um risco maior, tudo, e aí vem, né, como uma doença poligênica. Quando nós falamos em doenças poligênicas, são vários genes envolvidos e não um só, né? Uhum. E então a gente não consegue detectar, não há um exame para isso, mas nós vemos que existe essa associação, né? Também a questão do mundo moderno, né? Hoje as pessoas se mexem menos e comem mais, né? A exposição no mercado, nas gôndolas, por alimentos mais ricos em gorduras e açúcares, né? E muitas vezes o carboidrato mais barato, né? E o acesso a isso. Também, assim, a questão até social, né? Eu sempre converso com os alunos, com os pacientes, que ninguém se reúne para comer maçã, né? Então, vai ter, assim, uma festinha, vai ter agora final, né, final de ano, essas situações, é comida envolvida, né? E eu falo que muito tempo atrás, né, era moderno, era bonito fumar. As pessoas se reuniam para fumar. Hoje é para comer, né? Então, as coisas vão mudando e isso vai trazendo essa evolução, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E existe todo um processo, né, fisiopatológico também de entendimento. Então, existe o comer homeostático, né, que é a alimentação para mantermos vivo, para o gasto energético, né, necessidade energética diária, e também o comer hedônico, ou hedogênico, que é o que leva muitas vezes o processo de ganho de peso, né? Então, o comer homeostático eu penso sempre o exemplo assim em aula quando falo em obesidade dos animais selvagens, né, não domesticados. Nós não vemos lá nos canais de natureza, né, leões obesos lá né, na África, né? Uhum. Por quê? Porque esses animais eles comem conforme a necessidade, né? Então eles não tem outro fator que envolva isso. E o ser humano também tem isso, né? Nós temos mecanismos de ação, né, hormonais que fazem nós comer mais ou menos, né? Então assim, existem alguns hormônios que dão saciedade, outros hormônios que tiram a saciedade, que fazem nós comermos, né? Para se equilibrar. Então, até dependendo do conjunto de uma refeição, se a gente vai comer mais ou menos depois, dias depois, isso vai fazer diferença. E o comer hedônico, hedogênico, seria o prazer, né? Então, aquele fator de compensação.
né? Então, nós temos várias áreas cerebrais que vão fazer esse link para que a gente coma mais esses alimentos ou não. Então, né, nós temos muito, assim, até mais nas mulheres, assim, fases de TPM, né? Fases de estresse muito grande, né? Fases de tristeza ou muita alegria, né? Que façam com que a pessoa faça um link direto para a alimentação. Né? E também tem daí, voltando, que eu falei antes, da questão familiar, da questão ambiental desde a infância, né? Aquela memória afetiva pelo alimento. Então, nós temos áreas cerebrais que dão esse link para comer alimentos mais calóricos, e isso faz com que desencadeie a obesidade. Então, o equilíbrio entre o comer endogênico e homeostático, ele tá, na verdade, não existe, está desequilibrado. Isso faz com que as pessoas ganhem peso. E aí, depois chega, né, a tua pergunta, que seria a questão da resistência a reduzir peso. A obesidade é uma doença sem cura. Tá? Sem cura. Então, precisamos pensar na obesidade como hipertensão, como diabetes, que são doenças que não têm cura, né? Então, um paciente que tem hipertensão arterial, ele está usando medicamento antihipertensivo, ele está com o controle pressórico adequado, ele não deixou de ser hipertenso, ele tem uma hipertensão controlada. A obesidade é a mesma forma, né? Então, um paciente que chegou com obesidade grau 3, né, que nós usamos pelo cálculo do índice de massa corporal, que é o peso pela altura ao quadrado, né? A partir de 40 do IMC, nós consideramos obesidade de grau 3. Mesmo que tenha uma redução expressiva de peso, né, ele vai continuar tendo obesidade de grau 3. Ele vai ter uma obesidade de grau 3 controlada. Porque, independente da forma com que foi feito, o que está sendo esse tratamento, e é bem importante dizer, está sendo, porque ele não para, né, com mudança de estilo de vida, que é a base. Exercício físico regular, alimentação saudável, muitas vezes o uso de medicamentos, quem sabe até uma cirurgia bariátrica, ele está em tratamento, então ele não deixa de ser obeso. E também uma das questões importantes que se leva a alguma resistência é a expectativa do paciente nesse tratamento, né? Então, assim, nós temos um paciente com, vamos pensar assim, um paciente com 120 quilos, não estamos falando da altura, mas que isso seja bastante, né? Quanto ele consegue reduzir com o tratamento, né? Hoje nós temos dados bem robustos que uma redução aí de 5 a 10% do excesso de peso máximo que se chegou, do peso máximo que se chegou, já é suficiente para melhorar drasticamente, reduzir drasticamente os riscos desse paciente para doenças cardiometabólicas, né, como diabetes, hipertensão, várias doenças que estão associadas à obesidade. E isso a gente precisa explicar. Né? Muitas vezes o paciente ele está lá, 120 quilos, ele consegue reduzir para 100 quilos e se formos ver pela altura, né, ele ainda estaria bastante, mas houve uma redução tão expressiva que o mecanismo, né, de defesa, que a forma com que aquilo se conduziu é muito bom. Então nós precisamos trabalhar para dizer que tá bom assim, né, que existe um limite, né? As pessoas falam assim, eu parei de reduzir peso e daí acaba se frustrando e acaba abandonando o processo. Sim. E na verdade o resultado ele já existiu. Isso a gente tem que firmar bastante. Rafa, a gente pode dizer que todo mundo é um ser humano em potencial a ter a obesidade por conta desses fatores que se Então, tu não tiver esse controle, tu pode desenvolver isso? já deve ter ouvido falar, né, que aquela pessoa não engorda de jeito nenhum, né? Isso, É exato. magro de ruim, né? Então, eu acho que todo mundo pode ter esse risco, né? Porque como é muito variável os fatores, né? Então tem a questão ambiental, genética, né? Cultural, Uhum. emocional, né? Tudo isso. Tem alguns medicamentos, se a pessoa começa a utilizar por algum motivo, né? Outro tem associação ao ganho de peso também, né? Mas tem pessoas com maior risco ou menor risco. Então a gente entende, né? Muito tempo atrás era só ambiental. Não, essa pessoa está obesa porque se alimenta mal e é sedentária, né? Beleza, tem um processo para isso. Em geral, dificilmente vai se ganhar peso sem comer demais, né? Porque tem que fechar o cálculo, tem que ser matemático. Sim. Mas existe fatores genéticos muito envolvidos. Então, sim, tem pessoas com muito mais predisposição a outras. E Rafa, em relação, às vezes eu vejo que o pessoal confunde, às vezes se refere à obesidade somente olhando por uma questão de perimetria da pessoa, né? Então, vai ver ali a circunferência abdominal e tudo mais. Mas e a obesidade sarcopênica? Aquelas pessoas que são magras, Então, mas tu vê que a composição corporal não é o adequado, né? Então, nós usamos o índice de massa corporal, né, o peso pela altura ao quadrado, para definir a obesidade, ou mesmo o eutrófico, que seria o peso normal, ou até baixo peso, mas nós sabemos que essa ferramenta é muito falha.
né? Então, por que que ela é falha? Digamos que nós pegarmos um atleta, né, de alto rendimento, com bastante massa muscular. Eu sempre dou o exemplo do Arthur Zanetti, da Uhum. ginástica, né? Ele tem uma altura, ele é mais baixo, né? Ele é muito forte. E se não me engano, a última vez que eu vi o IMC dele era 30, né? O índice de massa corporal é muito falho, ele é musculoso, né? Então ele não é obeso, né? Não tem obesidade. Então, assim, existem outras ferramentas para isso, né? A avaliação da circunferência abdominal, né? Que é, né, ali ao redor na altura, né, da crista ilíaca ali, é um fator para nós pontuarmos sobre o risco cardiovascular por aumento, né, de gordura visceral, que é uma gordura já mais patológica, uma gordura que está nas vísceras, no fígado, no pâncreas, né, e também um pouquinho dentro do músculo, né, e ela é ruim, ela aumenta a resistência insulínica e risco de diabetes, né. Mas existem mais ferramentas para isso também. Hoje, né, a bioimpedância, que é uma avaliação de composição, vê a composição de gordura, né, e músculo, pregas corporais, muitos nutricionistas, né, utilizam essa ferramenta. Existe também a densitometria para avaliar a composição corporal, até métodos mais acurados, mas que daí começa a ter mais custo, mais, né, então. Mas hoje a gente precisa ter uma avaliação um pouco melhor nisso, porque existe, como falaste, né, o paciente que ele tem mais peso, na verdade, pelo IMC ou até mesmo a cintura, ele não configura, né, obesidade, mas a proporção, a falta de massa magra acontece isso. E isso é algo bem importante, né? Tem pessoas muito sedentárias que se mantêm um peso ok, né, olhando só pelo peso, mas a proporção é ruim, né? Então elas têm, né, muita gordura em proporção à massa magra, que o músculo hoje é muito importante. E eu trouxe essa reflexão justamente porque as pessoas às vezes se confundem porque associam a obesidade somente essa questão da perimetria e muitas vezes eu já escutei, eu não preciso treinar ou não preciso fazer tal coisa porque eu tô magro, mas a composição corporal ela não é boa e fisiologicamente uma pessoa então que relativamente está se achando magra e a outra pessoa que tem mais peso, talvez fisiologicamente elas estão ruim tanto quanto. Ali Uhum, o corpo tá tendo que lutar contra uhum. aqueles mecanismos ali, né. E a composição corporal ela é bem importante, sim, e hoje o músculo é um órgão, né? Uhum. Nosso corpo todo é muito vivo, né? O osso, né, é um órgão vivo, né? Tá sempre se modificando, e o músculo também. Tem vários hormônios, né, estimulados pelo trabalho muscular que dão, né, que auxiliam no controle do peso, né? Então, também a taxa metabólica basal, que é quanto a pessoa gasta de energia parada para viver, né? Vem da massa muscular, que é o órgão que mais trabalha, né? Então, é importante sim estimular todo o organismo, né? E essa proporção ela é primordial também para a vida inteira, né? Até pela questão, fugindo um pouco da obesidade, mas de questão já do paciente mais velho, né? Aquela pessoa que teve uma vida mais saudável, né? A fase de senescência lá na geriatria depois vai ser muito melhor, né? Uhum. Com menor risco de fratura, menor risco de doenças neurocognitivas, né? Com menor risco de doenças metabólicas, tudo isso influi. E dentro ali daquela questão dos hormônios que faz essa regulação é a leptina e a grelina e tem alguns outros, e a gente consegue fazer esse manejo, se elas estão desreguladas, elas podem estar desreguladas por questões ambientais, comportamentos meus, e eu consigo regular elas até um certo ponto sem precisar da medicação? Então, a leptina é um dos hormônios importantes, né? A leptina ela é produzida pelo tecido adiposo, então pelas células de gordura, que também é um órgão, né? Então, a leptina ela tem um efeito a longo prazo, assim, a vários dias, né? Então, quando o tecido adiposo ele começa a aumentar, a leptina sobe, ela tem um efeito anorexígeno, tá? Hã, Se a gente fosse pensar assim, bom, se eu começo a aumentar peso, a leptina sobe e me tira o apetite e aumenta a minha taxa metabólica basal, era para não existir obesidade. Então existem outros mecanismos aí que nós não entendemos, talvez uma falha na leptina, uma resistência à leptina, né. A grelina ela é um hormônio produzido pelo estômago, né, então, ela é produzida em decorrência da alimentação, ela está mais relacionada ao pós-prandial, que é a fase após a refeição, além de outros, né. A grelina é um dos hormônios dos peptídeos gastrointestinais, então produzidos no estômago e no intestino, que controlam a nossa saciedade a curto prazo, diferente da Uhum. leptina.
né? Então, comi um churrasco, né, que tem bastante proteína, gordura, né? A gordura e a proteína são os componentes que mais dão saciedade. Elas produzem, estimulam, né, o estômago, o intestino a produzir hormônios, peptídeos, que não a grelina, né? Então, peptídeo YY, GLP-1, né? Entre outros, que vão nos dar aquela saciedade. Por isso que depois de um churrasco se fica mais tempo sem comer, né? O Uhum. carboidrato não tanto. A grelina, ela é estimulada no jejum, na falta de alimento no tubo gastrointestinal, justamente para nos dar o gatilho, né, para comer. Tem algumas doenças bem raras que têm a hipergrelinemia, então são pessoas que têm a grelina mais alta e comem de forma não saciável, né? Mas esses hormônios, peptídeos gastrointestinais, eles têm mais relação ao pós-prandial, após a refeição. A leptina, sim, ela é a longo prazo que vai fazer o equilíbrio da homeostase do peso quando é tudo sem nenhuma alteração, quando não há doença, né? E em relação à gordura, quando ela se torna uma gordura visceral, isso é pela quantidade de gordura que a gente vai acumulando subcutânea ou é pelo tempo que aquela gordura tá ali e ela vai se movendo? Não é por se trocar de lugar, isso não acontece, né? Nós temos dois tipos, pelo menos, de gordura, né? Nós temos a gordura visceral, tá? E a gordura, então, subcutânea, né? A gordura subcutânea, ela é mais saudável, né? Por quê? Porque o adipócito, a célula de gordura, ele não é vilão. Ele Uhum. é uma forma de guardar energia, né? Então, não existe uma célula no nosso organismo vilã, né? Ele tá ali, ele tem seus... Tanto que ele produz a leptina, que tem essa relação, né? O que que acontece, assim, quando há uma... passa-se a capacidade, né, de guarda de energia no adipócito subcutâneo, né, ou uma velocidade com que isso aconteça, né, e também mais daí pensando na infância, onde há uma proliferação celular, né, onde aumenta o número de adipócitos, né, então esse mecanismo acontece, vai se começar a depositar gordura em lugares que não é para se depositar, que são as vísceras. Então, no fígado, então se fala muito em esteatose hepática, gordura no fígado, que está muito relacionado, a obesidade é um risco importante, cada vez mais a gente vem falando sobre isso, né, no pâncreas, no tecido muscular, gordura ectópica, fora do lugar tradicional. Essa gordura, como ela é ectópica, ela sofre um processo de isquemia, né, como ela vai aparecendo ali, não tem a circulação, né? Os vasos não conseguem nutrir de forma adequada essa gordura, e essa gordura, então, sofre uma isquemia, e essa isquemia libera radicais livres que são altamente inflamatórios, né? Uhum. Então, esse processo inflamatório faz com que eu tenha resistência insulínica, né? A insulina, que é um hormônio importante, não consegue agir, e não consegue, então, por sua vez, controlar a glicose, aí vem o diabetes, né? Aumenta a resistência vascular e leva à hipertensão, né? Então, todos os fatores estão associados a essa gordura que, por um excesso, né, de sobrecarga, começou a se depositar onde não deve, porque o depósito usual já está saturado. E depois que tu já fez esse depósito nas vísceras, por exemplo, para te reverter isso, além da medicação, existem outras formas também. Então, a maneira mais correta e adequada é a mudança de estilo de vida sempre, Uhum. tá? As medicações que nós utilizamos, elas, para o tratamento da obesidade, elas não vão ir lá especificamente retirar a gordura de onde ela tá. Ela vai auxiliar o mecanismo da mudança do estilo de vida, né? Então, por exemplo, assim, nós temos medicamentos que dão mais saciedade, né? Medicamentos com efeito psicotrópico para melhorar as questões de compulsão alimentar, caso o paciente tenha compulsão, né? Uhum. Então, os mecanismos, elas são indiretos praticamente, não existe, assim, tirar lá a gordura, né? Isso não... Até é um procedimento cirúrgico, vamos pensar, né? Né? Um procedimento de Estético? estética ou Uhum. lipoaspiração, né? Não vai conseguir mexer numa gordura visceral, né? Ela tá Uhum. na víscera, né? A gordura da lipoaspiração, ela é subcutânea, não Não tem tem nada a como ver, chegar lá. não tem como chegar lá. É mudança do estilo de vida, né? E controle adequado para a vida inteira, tá? A gordura, ela não sai de lá, ela vai reduzir. O adipócito, ele não vai morrer, ele vai murchar, né? Vai reduzir seu volume, vai parar de sofrer esse processo de isquemia, né? E vai melhorar os padrões metabólicos do indivíduo ao reduzir peso, né? Mas ele precisa se manter sempre no controle. Sim. Muito se escuta hoje em dia essa questão do: "Ah, estou Uhum. inflamado", e o que que seria essa inflamação para o pessoal entender, que às vezes acha que a inflamação vai, assim, às vezes curar em quarenta e Então, oito horas se fizer alguma tá. estratégia.
Assim, é algo talvez muito subjetivo, né? Se a gente for pensar, não sei se existe exatamente esse conceito como se fala, né? Uhum. Alimentos inflamatórios, o leite inflama. Não, é mito, né? Não existe um alimento específico que inflama mais ou menos. O que inflama, e vou botar isso entre aspas, é uma vida não saudável. Certo? Então, assim, a gente não tem marcadores inflamatórios importantes que vai ali no laboratório ver isso, não é? São questões muito no tecido ali. Então, nós entendemos que, talvez, em resumo, assim, o que que é essa inflamação? É um fator de risco importante, né? Se a pessoa tem já uma resistência à insulina, mesmo que ela ainda não tenha alteração da glicose, tá? Ela está no caminho para isso. Né? A obesidade, por mais que os exames laboratoriais estejam bem, não está tudo bem. Né? Nós temos um fator de risco importante, esse processo talvez é uma questão de tempo de evolução. Então, se a gente for usar, né, como inflamação para resumir esse processo metabólico, ok, né? Mas não existe assim, inflamado como uma infecção que nós vemos, né, uma pneumonia. Não, é um processo sistêmico de risco. E é legal tu trazer essa relação das pessoas com os exames Uhum. laboratoriais, porque muito já escutei: "Ah, mas os meus exames estão todos bons", e aí tu vai ver ali todos os fatores ambientais e o estilo de vida dessa pessoa e ali na frente vai dar problema. Então, se fala muito em obesidade saudável, né? Eu tenho obesidade saudável, eu tenho, né, diagnóstico de obesidade pelo peso, né? Mas os meus exames estão normais. Será mesmo saudável? Isso nós precisamos questionar. Se há um fator de risco, se há algo doente, né, algo em evolução, talvez não seja a tempo, né? Muitas vezes pegamos pessoas jovens que se esperar mais nesse processo vai começar a alterar, né? Então, assim, tem alguns sinais clínicos, como da resistência insulínica, como a cantose nigricans, é uma lesão no pescoço escura, né? Que é um sinal importante de evolução para o diabetes, né? A própria circunferência abdominal, né? Naquele paciente que, de fato, né, tem obesidade ali, já é um marcador, porque tu sabe que tem, né, gordura em lugares ectópicos, né? Lugares atípicos. Por exemplo, a gordura no fígado, né? Esteatose metabólica, né? Hoje nós entendemos que é a principal causa de cirrose, né? Muito mais que o álcool, muito mais que a hepatite C, tá? Claro que associando essas variáveis, o risco é muito maior, né? Mas existe, e por doenças silenciosas que não trazem nenhum sintoma, a pessoa não sente nada, parece que está tudo bem e não está, Sim, né? Então, tá numa linha, né? Se a gente, vamos colocar numa fila de evolução de doença, né? A pessoa com obesidade, ela está à frente, muito mais à frente de alguém que não tem obesidade. Então, não dá para dizer que é saudável. sim. E o quanto essa condição que ela tá agora tá preparando o terreno pra ali na frente pegar ela de jeito, Verdade, né. né, é verdade. E o tempo de espera é perigoso, Uhum. né. O quanto antes pudermos intervir e mudar isso, melhor, antes que já se tenha lesão, né. Por exemplo, voltando ao diabetes, assim, vai se morrendo a célula beta. A célula beta é as células do pâncreas que produzem a insulina, Uhum. né. Quando se tem a resistência insulínica que está atrelada à obesidade, vai perdendo essa massa e só vai ter a hiperglicemia, né, a glicose subir, quando já sofreu uma boa perda irreversível da célula beta. Então não dá para esperar, né, Hum. alterar. Quando eu tenho alterações laboratoriais, já é num caminho a mais, ou seja, já está se passando o momento de mudança. Não que nós não vamos fazer mais nada, né? Sim, Voltar atrás é possível, é melhor, né? Reduzir a evolução, isso reduzir risco é essencial, mas o quanto antes melhor. perfeito. Rafa, falando um pouquinho sobre a questão dos tecidos adiposos, tecido adiposo marrom, Uhum. branco, existe essa diferença e eles têm funções diferentes também no nosso organismo? Sim, o tecido marrom ele é mais encontrado na infância, né? Ele é mais para termogênese, tem alguns lugares Uhum. específicos, né? E ele vai com o tempo reduzindo o volume e o tecido branco vai aparecendo, que é o tecido subcutâneo tradicional, né? Que aparece mais em quadril, né? Uhum. Bom, em qualquer região, né? E depois daí a gordura ectópica, que ele é branco, né? Mas que ele está no lugar que não deve. E tem uma forma de essa diminuição do tecido marrom é uma questão natural do corpo e Isso. tem como reativar ou Não. acordar, não tem É a o que fazer. evolução fisiológica, né. Ah, O nosso problema é a formação da gordura ectópica, que hum, é que invariavelmente vai acontecer quando há obesidade. entendi. Agora, trazendo um pouco para tua prática clínica, o que tu Uhum. tem visto aí dessas
promessas milagrosas de como que as pessoas vão tratar a obesidade, começando pelos medicamentos e Uhum, começando às vezes por intervenções que tu vê que tu tá mexendo na cereja do bolo, mas tu tem que ver como é que tá essa uhum, base, né. uhum. É. O tratamento da obesidade, ele é bastante complexo, tá? Não é uma doença qualquer, né? Tem várias doenças onde o paciente ele vai tomar uma medicação, ele tem que tomar todos os dias aquela medicação e tudo bem, ele vai ficar bem, né? Agora, quando falamos em mudança do estilo de vida, é muito complexo. O ideal é que tenha uma equipe multidisciplinar, que tenha incentivo para isso, né? Que ele tenha, né, uma prática de exercício físico regular. E se pensarmos em quem é obeso, em geral, já é uma população que já não gosta de exercício, que já tem um paladar para alimentos não saudáveis, então não é tão simples assim, né? Então, exercício regular, dieta, né, hipocalórica, porque o cálculo tem que fechar, eu preciso ter déficit calórico para ter redução de peso, ela é essencial e contínua, né? Então, vai se passando o ano, né, e os desafios vão aparecendo, né? Eu sempre converso com os pacientes que eu vou considerar ele aderente quando fechar um ano, né, com mudança do estilo de vida, Sim, onde ele passou por todas as épocas do ano, aniversário, Natal, Páscoa, né, inverno, verão, nós estamos aqui em Santa Maria, assim, nós temos os extremos, né, em temperatura, então no frio é muito frio para o exercício, no verão é muito calor, né, para o sim. exercício, tem que passar por tudo, né. Então, esse desafio é bem grande e nada substitui, né, esse cuidado, né. A dieta hipocalórica é importante, o exercício é importante, o exercício tem um papel importante na manutenção do resultado, e hoje nós entendemos, assim, que vai mais longe aquele resultado sustentado para aquele que se tornou, né, atleta, né, o ideal é fazer. A dieta hipocalórica, no primeiro momento, ela é o principal para ter um saldo energético negativo e ter redução de peso, e o tratamento farmacológico, ele tá aí para ajudar também. E há muito mito em relação a isso. Ah, não, porque eu não quero usar medicamento porque eu vou ficar dependente, Sim. né? Existem critérios para se utilizar medicamentos, né? Muitas pessoas, em geral, quando procuram endocrinologista, tem critério, a maioria, né? E eu fico pensando, dependente, mas estamos falando de uma doença crônica sem cura, né? Como qualquer outra. Eu acho que isso é muito. É mito, assim, preconceito com a obesidade. Por que não usar uma medicação se é para ficar bem? Ah, eu não quero usar essa medicação pelos efeitos adversos, mas e os efeitos ruins da obesidade, do diabetes, enfim, né? Então as medicações elas estão aí para sustentar. Hoje nós entendemos que o melhor resultado a longo prazo, porque isso é importante, nós queremos que a pessoa tenha um resultado agora e que ele permaneça. Não Sim. adianta reduzir peso e no ano seguinte, 2 anos, estar com o peso aqui igual ou até maior, né? Os melhores resultados são aquelas pessoas que aderiram a uma boa prática de exercício, independente da modalidade, tá? É claro que depois evoluindo dá para se discutir, né, modalidades diferentes, mas eu sempre digo, o melhor exercício é aquele que tu fizer. Para quem tá parado, faça, Fa né? E com alimentação saudável, com escolhas saudáveis, isso é uma preparação, né? E que ela tenha resultado rápido no início, né? Às vezes a gente vê assim, tem que emagrecer devagarinho para sustentar. Não, né? A gente sabe que tem que ser rápido para dar o estímulo e ela tem que estar com uma equipe que oriente que é normal a falha Uhum. para ela não desistir, né. Então, com o tempo vai acontecer alguns ganhos, reganhos, vai acontecer o momento do platô, que a pessoa para de reduzir peso, né, porque isso é fisiológico, são mecanismos, né, compensatórios tentando burlar o sistema, né, Sim. então existem estratégias para a gente lutar por isso, então é importante ter esse acompanhamento, né, permanente e que a pessoa entenda que vale a pena ela retornar se tiver alguma falha. Nós temos mecanismos para isso, medicamentos para isso, conversa para isso, né? Eu acho que conversar e explicar a fisiopatologia, a pessoa entender o processo, ajuda bastante. Ótimo. Não adianta, o processo ele nunca vai ser linear, né, Não. ele vai ser ondulatório e as pessoas que, às vezes, têm aquele gás no início de buscar essa mudança, de fazer entregar tudo aquilo para conseguir esse resultado, mas não conseguem entender que precisa sustentar essa mudança na qualidade de vida a longo prazo e acaba acontecendo o efeito sanfona. Uhum. Qual é os malefícios do efeito sanfona? A gente pode dizer que essa célula adiposa ela tem uma memória ali? Tem. É. Então, o efeito sanfona, que, né, a pessoa reduz peso, reganha, reduz peso, reganha. Vai machucando, né? Então, a gente vê muito assim aquela pessoa a vida inteira tentando reduzir peso sem conseguir, né? E parece que tá cada vez mais difícil, e é verdade, né? Então, teu metabolismo basal ele vai perdendo velocidade, né? Então,
vai restringindo cada vez mais. Fazendo um exemplo, assim, a curto prazo, né, mas que dá para responder a tua pergunta, isso pode se prolongar. Uma pessoa que está com uma dieta restritiva, né, hipocalórica, os mecanismos o metabolismo basal vai caindo. Em geral, 1 quilo de peso perdido corporal, tu vai reduzindo do metabolismo basal em torno de 30 calorias, tá? Da queima diária parado, né? Então, a pessoa vem numa restrição bem importante, né? E ela acaba fugindo ali. Eu vou numa pizzaria, né? No final de semana, e ela ingere a quantidade calórica que não precisa. Não é bem assim, mas é como se aquela ingestão calórica aumentasse peso muito mais facilmente do que alguém que não faça restrição. Sim. Porque a tua taxa metabólica tá lá embaixo. Então, essas tentativas várias, né, vai fazendo com que tu fique cada vez mais difícil de reduzir. Então, por isso tem que ser sustentado a longo prazo. E tem mecanismos. O mecanismo para isso é exercício. Exercício para longo prazo é o primordial. Primordial. É. E essa sanfona, ela vai machucando ali o organismo, porque tu vai treinando ele como se tu deixasse ele habilidoso em ganhar cada vez mais peso. Isso aí. E por que acontece a sanfona, né? Por quê? Porque as pessoas abandonam sem querer o tratamento, né? Porque ele não tem prazo de validade, é pra vida inteira. Então, assim, eu vou fazer 6 meses e vou reduzir peso e depois parar, né? Muita gente vê do tratamento farmacológico. Eu usei tal medicação, quando eu parei, eu ganhei peso. Sim, parou a medicação e isso é entendido que na pausa há um risco sim, mas ela não parou só a medicação, parou todo o resto. Uhum. Né? Não fez a mudança necessária, né? E a mudança é trabalhosa, mas ela é necessária, né? Então, é a mudança que vai fazer a manutenção e não, né, simplesmente por um prazo de validade, como um antibiótico, como uma infecção urinária. Sim. Né? E tu vê um pouco, às vezes, da dependência das pessoas de buscar a medicação, de achar que é a medicação que vai salvar a vida, e não todas essas mudanças. Então, a medicação pode sim ajudar, né? Hoje está tendo uma corrida, né, para a produção de cada vez mais medicamentos, afinal de contas, estamos falando de uma pandemia de obesidade, né? Então, os medicamentos estão aí e cada vez mais se surgem medicamentos eficazes, né, para o controle, né? Ahn, mas acontece mesmo, assim, que a pessoa procura muitas vezes achando que não precisa do resto, da mudança do estilo de vida. A medicação reduz peso sozinha? Reduz muito pouco, né? Os estudos mostram, assim, que a diferença, né, sozinha é bem pequena em comparação ao seu potencial de redução de peso junto a prática de exercício regular e dieta hipocalórica. Então, isso é bem importante. Fora, a gente está falando em dieta e exercício, mas tem outras variáveis, né? Sono, né? Modulação do estresse, Uhum. outras coisas que também interferem que hoje no dia a dia tá bem complicado, né? Hoje, quando a pessoa chega, quando procura a tua ajuda, tu tem que fazer um mapeamento, assim, dessa questão de secreção hormonal, para ver se não tem alguns hormônios que também estão ajudando ela na Mais ou posição. menos, é assim, então, esses hormônios, do controle do peso, né, como a leptina, eles não são, mensuráveis, né, nós entendemos quanto à fisiopatologia, mas não vamos no laboratório dosar, não se serve para isso, né. O que que nós fazemos numa avaliação inicial, então, num paciente com obesidade que nos procura com essa preocupação? Entender a história da pessoa, tá? Eu não posso ver aquele momento como uma fotografia, e sim como um filme, né? Qual foi o peso máximo que essa pessoa já chegou, já atingiu, né? Ver se ela já não teve uma redução expressiva e que daqui a pouco a redução maior que isso está sendo mais difícil justamente porque já tem um super resultado, Uhum. né? E eu preciso explicar isso para ela, que ela já está bem, apesar de não estar ainda, né, no que ela tão sonha, né? Entendi. Avaliar se não tem outras causas secundárias, porque assim, em torno de 95%, então a grande maioria das pessoas com obesidade, está atrelado às questões que nós vemos falando, né? Mudança de estilo de vida não saudável, né? Muitas vezes secundário a vários processos outros. Mas eu preciso, numa primeira avaliação, detectar se não há uma doença, né? Que está causando obesidade que não necessariamente seja o estilo de vida dela, tá? Uhum. Muito raro nós encontrarmos, né? Daí, dependendo de um exame físico minucioso, da conversa com o paciente, nós vamos definir se precisamos fazer algum exame ou não, tá? Na maioria das vezes não é necessário. Pela Uhum. conversa nós já afastamos a maioria dessas situações. E também nesse momento eu preciso avaliar consequências disso, né?
se essa pessoa já não tem diabetes, já não tem hipertensão, como é que tá o colesterol, triglicerídeos, né? A obesidade, eu sempre falo isso, que é como se fosse um iceberg, assim, né? A gente tem lá embaixo a base, que é a obesidade, e lá em cima aparece só a pontinha, que é a preocupação, mas no caminho todo nós temos outras doenças, como maior risco a neoplasias, né? Câncer, então, para infarto, AVC, né? A própria doenças osteoarticulares, como a osteoartrite, né? A famosa artrose, né? Ah, só uma artrose. Não, é uma consequência. E também até uma questão de saúde mental, né? O não se gostar já é uma consequência da obesidade. Então, nisso, numa avaliação inicial, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, ver o histórico da pessoa, o que ela já fez, para não chover no molhado, né? Tentar orientar, tentar entender quais são os hábitos, né? Numa consulta, eu sempre pergunto assim: como é que é a tua vida? Como é que é o teu trabalho? Como é que é a tua família em casa? Com quem tu mora? Né? Porque às vezes a gente precisa mexer nisso, achar um momento. Não adianta eu dizer para ela não me procurou para dizer que ela tá com obesidade. Em geral, ela já sabe, né? Sim. E ela já sabe que ela tem que fazer exercício e se alimentar melhor, né? Agora, como fazer isso? Né? Juntos, como profissional de saúde, a gente tem que tentar achar um mecanismo. Vamos tentar achar na tua grade de horário para mostrar para ela que é possível Uhum. fazer exercício, que é possível se cuidar mesmo num turbilhão de problemas, né? Sim. Então isso a gente tem que tentar achar nesse emaranhado aí uma forma de ajudar. Quando tu fala ali da diabetes, da hipertensão, as pessoas que têm essas ou outras condições, isso também facilita assim, acelerar esse processo do ganho de peso? A gente consegue ver quem vem primeiro? A obesidade que Não. desencadeia isso? Em geral, a obesidade ela é um super fator de risco para essas doenças, tá? Uhum. Diabetes não engorda, não aumenta peso, né? Nem hipertensão, mas mais pro diabetes que é da minha praia, assim. Não, o diabetes ele não aumenta peso, né? Ele é uma consequência em geral, o diabetes tipo 2, né? Uma consequência da obesidade, não que pessoas não obesas sem obesidade não possam ser diabéticas, mas o risco é bem maior para quem tem obesidade, tá? Claro que no tratamento do diabetes existem alguns medicamentos que dificultam a redução de peso, até aumentam o ganho de peso, né? Daí isso vai da gente fazer escolhas e orientações. Eu sempre falo, assim, pro paciente, né? Quando há essa dúvida, pros alunos na universidade, assim, um comprimido tem o quê? 2 calorias. O comprimido não engorda, né? É uma medicação, né? É alimentação ruim, é o sedentarismo, né? Mas existem medicamentos que são, né, que conseguem jogar mais glicose para dentro do adipócito, algumas coisas assim, então precisa mais controle dietético ainda, né, para ter esse controle. E também, daí, claro, um fato importante que todos os estudos para redução de peso se mostram que as pessoas com diabetes, sim, têm mais dificuldade em reduzir peso. Os resultados para o tratamento, inclusive farmacológico, são não que não sejam adequados, não sejam satisfatórios, ajudam bastante e é um mecanismo importante de controle, inclusive do diabetes, da glicemia, né? Mas as pessoas têm realmente já mais dificuldade em redução de peso, Uhum. né? Como se fosse mais tarde, né? Se a gente for Sim. pensar naquela evolução da obesidade sem alteração laboratorial, depois pequenas alterações até já fechar diagnóstico com um diabetes, já evoluiu bastante nessa história. Então a pessoa que já tem o diabetes, ela tem mais dificuldade sim da redução e do tratamento. E não tem como a gente fugir, do assunto dos remédios que estão em alta, Uhum. das canetas e o quanto isso também está sendo deturpado para o que realmente elas foram criadas. Então, Tu percebe isso também no dia a dia que o pessoal está se então, perdendo. existe uma corrida para a produção de medicamentos, né, para o tratamento farmacológico, então, da obesidade. Não temos grandes opções ainda no Brasil, tá, e no mundo, né, mas nós vemos, assim, que os laboratórios estão desenvolvendo cada vez mais, né, medicamentos para isso. Em relação às canetas, né, hoje nós temos algumas já disponíveis no Brasil. Elas foram inicialmente estudadas para controle glicêmico, então para tratamento do diabetes, tá? Mas com a evolução se viu que havia uma redução de peso interessante, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem, né, medicamentos que simulam, né, são agonistas, né, dos hormônios aqueles que dão controle da saciedade. Então, Uhum. é interessante, né, esses mecanismos, né? A semaglutida, que é o que nós temos hoje de mais moderno no Brasil, assim, disponível, ela retarda o esvaziamento gástrico, então dá mais saciedade, né? Então tem algum mecanismo também neuropsíquico de tirar, né, de auxiliar no controle da saciedade, do controle metabólico. Então é uma medicação super utilizada. Ela foi disponível primeiro para
quem tem diabetes, mas depois se fez estudos em pacientes sem diabetes. Então, não está errado, na verdade está correto, está aprovado pela Anvisa, que é o nosso órgão regulatório no Brasil, né? Hoje, o Brasil é sempre um dos últimos a aprovar, sempre vem depois que o FDA lá nos Estados Unidos aprovou, para o tratamento para pessoas sem diabetes e com bons resultados, né? Então, essas medicações hoje, elas têm indicação, né, para o tratamento da obesidade e realmente, né, na minha prática, eu utilizo bastante, com bons resultados, tá? O que nós estamos vendo, muitas vezes, é o uso sem orientação. Porque existem critérios para isso, né? Então existem algumas contraindicações, né? Existem pessoas que vão responder melhor ou pior, e isso faz parte do nosso papel na prescrição, né? Orientar o paciente, orientar como utilizar, né? Existe também até como fazer progressão de doses, né? Como se usar esse mecanismo até para ter um bom resultado e ao mesmo tempo ter menos efeitos adversos. O que se acontece é que, como não há um controle maior, tem muita gente utilizando sem indicação, né? E aí falta muitas vezes para quem tem indicação, né? Exato. Então, mas existe e também estamos esperando uma nova medicação, né? Que vai ser a tirzepatida, que é uma medicação que inicialmente também vai ser aprovada para quem tem diabetes, mas ela vai ser um agonista de dois hormônios, né? Então, além do GLP-1, que a semaglutida já é um agonista desses, né, que dão saciedade, também do GIP. Então, espera-se um potencial maior, né, em tratamento para obesidade também depois, porque já também os estudos estão evoluindo para não diabéticos também. E temos perspectivas para os próximos anos até para outros medicamentos aí para nos auxiliar bastante. Quando tu traz essa ideia da corrida farmacêutica para Aham. tentar, solucionar esses problemas, agora uma opinião tua, como médico, às vezes essa corrida farmacêutica ela acaba vendo todo o iceberg ali ou às vezes tenta só tapar lá o sol com a peneira, Hum. ou é as pessoas que distorcem. Eles estão pensando no iceberg, mas aqui as pessoas que pegam esse medicamento, que estão na linha de frente da distribuição do medicamento, médicos, às vezes pessoas que não são médicas e começam a falar coisas que não têm conhecimento, e aí acaba deturpando a função. Então, reduzir peso é importante, né? Se a pessoa reduz peso, ela tem obesidade e reduz peso, ela vai reduzir risco. Então, independente de qualquer coisa, da forma com que for, reduzir peso de uma forma adequada já é importante, Uhum. né? Mas vários medicamentos hoje estão conseguindo, em estudos clínicos robustos, importantes, bem feitos, com ética, né? Mostrar benefícios além do controle do peso ou da glicemia, no caso dos medicamentos para diabetes. Então, hoje, alguns medicamentos já mostram redução de risco cardiovascular, risco, então, de reduzir risco de infarto, de morte cardiovascular, né? Risco de doença renal, né? Então, nós temos hoje, além de só a redução de peso, redução de desfechos duros, que a gente diz que é morrer mesmo, né? Sim. Então, a indústria está aí, está nos ajudando. Claro que esses medicamentos, infelizmente, não são tão acessíveis para toda a população, né? Por serem muito recentes, talvez, pela tecnologia ser feito, mas sim, não é só o número, né? Existem sim estudos de segurança e estudos de benefício de redução de riscos, outros, né? Então, eu vejo como um momento bem especial, assim, Sim. na nossa área, porque até alguns anos não tinha muita opção farmacológica, né? Hoje nós estamos evoluindo bastante de forma sustentável e forma interessante, assim, para reduzir esse risco. E por enquanto, assim, já há alguns anos no mercado não se mostrou grandes problemas, né, de uso a longo prazo, inclusive, que pensando como uma doença sem cura, é o que deve se fazer. Perfeito. Então o futuro é promissor. Bastante, E bastante. trazendo, assim, um pouquinho da obesidade para a questão das crianças, Uhum. crianças, adolescentes, até por conta daquela cultura de que antigamente, né, a criança tinha que ser gordinha para Uhum. estar nutrida, estar Sim. saudável. E os mecanismos eles são semelhantes, inclusive quanto mais cedo a criança começa a ter esse comportamento da obesidade, é pior ainda. Então, sim, os mecanismos são praticamente os mesmos. Claro que obesidades, na infância nós precisamos tentar detectar causas outras, né, então, existem algumas doenças bem raras, mas na infância, ainda mais se foge do padrão familiar, tem que avaliar. Mas sim, a infância hoje é uma preocupação, né. A memória metabólica da infância vai se refletir na saúde do adulto, né. Então, os adipócitos se multiplicam muito mais na infância, então também o tecido adiposo vai ser em quantidade mais o maior número celular, então no futuro vai ter mais células para ganhar peso, né. Também existe a questão de modulação do paladar, tá. Então tem alguns estudos mostrando que ali até os
6, 8 anos, nós conseguimos modular esse paladar, né? Então, para a vontade por alimentos mais calóricos, com mais gordura, mais açúcar, né? Se fala muito que eu tenho que proteger a criança para ela não ter esse paladar mais difícil no futuro, né? Tanto que a recomendação, né, de não expor a criança ao açúcar até os 2 anos de vida, hoje alguns autores já tentam expandir para 3 anos, justamente é para esse momento, né, de preparo. Eu sempre falo que a criança, ela vai ser exposta àquilo que a família quiser. Né? Então, é o momento de educação, de dar exemplo, para que no futuro ela tenha mais facilidade e não passe por muitas coisas que os adultos estão passando. E para quem está nos escutando e tem filho, eh, o que que a pessoa tem que prestar atenção no seu filho para saber que, ó, eu vou precisar buscar ajuda do médico, porque meu filho pode estar já obeso Uhum. ou estar no processo de desenvolver. Então, é bem importante, né? Toda criança tem que ter seu pediatra de acompanhamento, tá? O pediatra ele vai pesar, medir, colocar nas curvas de crescimento, né? Uhum. Para definir, né? E não só ver a altura, né? O peso, né? O índice de massa corporal é visto também na infância, e daí não são os mesmos pontos de corte do adulto, se coloca em curvas, né? E se começar a ter um ganho maior, né? Ele tem que ser orientado, né? Os pediatras em geral já fazem as recomendações, né? Pode se encaminhar para o nutricionista infantil, exercício na infância é importante também, né? E para o endocrinologista, né, quando há algum indício maior para ajudarmos. Mas na infância, o grande exemplo, a melhor forma é o exemplo. Uhum. Né? Não adianta, né, numa família, eu querer ensinar a criança a ter uma alimentação mais saudável se a família não tem. Né? Então, assim, eu sempre falo, criança não tem cartão para ir no mercado comprar bobagem, né? Sim. Então eu preciso não ter alimentos, né, ultraprocessados, né, oferecer verduras, frutas, né, aquela famosa prato colorido, né, que se fala Sim. bastante, né? E tem também várias situações, assim, melhorar o dia a dia da criança, né? Uhum. Hoje as escolas, principalmente, infelizmente mais as privadas, né? As públicas ainda estão, né, por alguns problemas, assim. Hã, a merenda alimentar está melhorando, né? Tem várias escolas hoje que têm acompanhamento nutricional, que os alimentos, né, não são mais tão calóricos, com tanta gordura, tanto açúcar, né? Que tem uma alimentação mais saudável, né? Temos crianças, mais na rede pública, assim, onde se oferta bastante comida, né, muitas vezes é porque tem muitas crianças que infelizmente não têm o que comer em outro horário, então a escola ela acaba oferecendo para ajudar, mas daí tem aquela criança que almoça 2 vezes, né. Exato. Então, essas coisas têm que se trabalhar bastante, assim, o exemplo tem que ser o tempo inteiro. Criança não precisa ser, acariciada com açúcar. Uhum. Ah, eu vou dar chocolate, eu vou dar, né, qualquer doce pra criança, pra ela ser porque ela é criança, ela pode. A gente vê muito isso, a criança pode. Por que que a criança pode? Muitas vezes a gente vê no adulto, né, que trabalhando com adulto, assim: "Ah, por que que você tem doce em casa?". "Por que que tem?". "Ah, porque eu tenho criança, a criança precisa". "Não, para aí. Aí eu acabo comendo também". Não, não é bem assim, né, não é pra ter isso aí. Refrigerante. Hoje nós vemos muitas crianças que não conhecem refrigerante, então isso eu acho muito bom, né. Então isso já tá mudando, mas refrigerante é uma coisa que não precisava existir, né. E coisas que a gente acha que é saudável, olha só, suco, né. Vamos fazer um suco de laranja natural pra criança. Claro que é cheio de vitamina C. Mas é açúcar, da fruta, mas é açúcar, né. E não dá saciedade, a fibra que dá saciedade, que ajuda no controle metabólico, tudo vai lá para o lixo, no bagaço, né. Então, suco de frutas, vamos evitar, né. Uhum. Suco integral da uva, 100%, mas tem um monte de frutose, né, então não tem porquê, tem que fazer a pessoa comer, mastigar. A mastigação, inclusive, já dá vários gatilhos para saciedade, então é importante ter esse controle, né. "Ah, eu faço só alimentação em casa, né, comida caseira, eu não compro bolacha recheada". Ótimo, legal, mas daí faz aquela bolacha caseira, né, cheia de açúcar em cima. Beleza que não tem conservantes, mas e assim, e o açúcar, né? Maisena e Maisena, que é a maisena é o amido do milho refinadíssimo, né, então é um uhum. amido já horrível. Passou por várias Aham, coisas sim. ali. Rafa, fala para o pessoal aonde que eles podem te encontrar, se para buscar tua ajuda, para conseguir, eh, lutar contra, né, Uhum. essa doença que vai pegando as pessoas aos poucos. Aonde que o pessoal pode te encontrar para conseguir acessar o teu Então, trabalho? eu tenho o meu consultório em Santa Maria, né, que recebo os pacientes ali, então procurando, né, na internet pelo meu nome vai se achar, né, Tá. tá.
Trabalho nas universidades daí como docente, né? Não tenho atendimento ao público, mas já encaminhado via SUS, né? Que é meu foco de trabalho é a docência e também aliado, né, ao tratamento, ao atendimento assistencial no consultório. E aí estamos à disposição para auxílio aí quando precisar. Perfeito. Para o pessoal que está nos escutando, deixa duas coisas. Primeiro, uma mensagem final para Uhum. que a galera mude aí essa sua qualidade de vida, seu padrão de vida. E com alguma literatura, alguma coisa que às vezes as pessoas podem começar por onde pesquisar, porque hoje a gente vê que tem essa quantidade absurda de informação na internet, mas às vezes informações que mais atrapalham do que ajudam. Então, se as pessoas quiserem entender um pouco mais onde que elas podem procurar, que livro que elas podem procurar, ou melhor, não precisa falar qual livro, mas aonde elas não devem Não deve. olhar. Então, vamos lá. Recomendações, né? A obesidade hoje é algo de extrema preocupação mundial. Um problema de saúde, né, pública, né? É uma pandemia da obesidade e, infelizmente, não tanto observada, né? Nós precisamos respeitar a pessoa com obesidade. É uma doença, não é uma escolha, não é relaxamento, né? Tem uma história por trás. E nós precisamos respeitar essa história e tentar ajudar na mudança dessa história, né? Mudar a vida é difícil, né? Mas é o primordial para ter mais vida, né? Para poder trabalhar por mais tempo, para conviver com os familiares por mais tempo, para não ter limitações que a doença pode trazer, né? Então, nós precisamos estar de braços dados, vendo essa história, né, a longo prazo e fazer essas mudanças. E a redução de peso, uma consequência da mudança daquilo que está ruim. Então, é isso que precisamos trabalhar. Então, assim, obesidade tem jeito. Hoje nós temos mecanismos para ajudar. Temos vários profissionais, né? É um investimento. Eu sempre digo que tratar é investir, né? A gente investe em tantas outras coisas e investir em saúde é prioridade, tem que ser prioridade, né? Então, é importante procurar profissionais sérios que podem te ajudar, né? E fazer esse controle aí para evitar, né, problemas no futuro e ter uma vida muito melhor. É tão bom ver pessoas que voltam assim, ó, eu sou outra pessoa. Sim. E isso é bem legal, assim, é emocionante até vermos o quanto a gente faz a diferença, né? Quando a gente consegue entender que aquela pessoa precisa de ajuda, ela precisa ser respeitada para isso, Perfeito. né? E aonde as pessoas devem ou não devem Então, procurar. assim, hoje, com o boom, né, de redes sociais e tal, tem muita informação errada. O que que eu sugiro sempre, assim? Se vê algum médico, algum profissional da área da saúde que está falando, procura os conselhos dessa pessoa, né, os conselhos que regularizam a profissão, para ver se ela tem, né, os pré-requisitos para estar falando aquilo, né? Perfeito. É um médico se dizendo endocrinologista, coloca no site do CREMERS, vê lá se ele tem registro para isso, né? Nós temos hoje algumas sociedades importantes, né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que tem redes sociais, que tem informações de bastante qualidade, né? Então, tem robustez quanto a isso. Tem a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, que também é muito séria, né? E dá para se seguir nas redes sociais e tem informações importantes. Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, também traz informações relevantes, né? Procurar informações onde estão atreladas, em geral, aos meios de educação, nas universidades, eu acho bastante interessante também, onde tem estudos para isso, né? Ali na UFSM, onde eu sou docente, nós temos alguns projetos, né, de educação em redes sociais, assim, né, de extensão, onde trazemos informações relevantes, é uma forma de achar, né, e buscar o profissional adequado, né, ver a história daquele profissional e procurá-lo, né, e seguir as suas orientações, né. Num consultório a gente pode dizer isso é verdade ou não. Eu sempre falo assim, ó, tudo que tu vê na internet, tudo, traz uma listinha de dúvidas que a gente vai dizer isso sim, isso não, Boa né. ideia. Porque às vezes a pessoa vem olhando tantas coisas e a informação ela aparece, né, de forma tão rápida e nem sempre a pessoa tem o crivo para saber a importância daquilo. Tem muito mito, né? Mito é o que mais tem, assim, E, nisso. e quando tu tá consumindo ali, tu tá consumindo de uma forma genuína. Uhum. Eu pelo menos às vezes estou consumindo, eu acredito que aquela pessoa tá querendo me ajudar, Isso mesmo. mas às vezes tá atrapalhando, né? É bem isso. Rafa, antes de eu terminar, eu tenho só uma lembrança aqui pra Uhum. dar. Uma lembrança da nossa patrocinadora, Obrigado. Padoca Arte. Aham. Então, ela Obrigado. mandou uma lembrancinha. E a gente agradece muito a tua presença, tu compartilhar o conhecimento aí com as pessoas e trazer toda essa complexidade da obesidade que as pessoas possam entender isso
e a partir disso procurar uma ajuda. Isso aí, então eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição quando precisar para outros assuntos que eu possa Perfeito. ajudar. Bem legal o projeto, né, de trazer informação relevante. Eu acho que isso é o importante, né, Exatamente. para não se perder a tantas coisas ruins que tem por aí. Show de bola, muito obrigado. Pessoal, para você que ficou até o final, não esquece de deixar teu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Isso é muito importante para que a gente mostre para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante, tá? E aqui nessa tela, em algum local, vocês devem ter visto durante todo esse episódio que tem um QR Code, e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer o Dr. Jória Silva Lopes, a Fábrica de Suplementos, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a Simplimed e a Trackfield de Santa Maria, lá do Praça Nova, tá certo? Além disso, aqui embaixo também vai ter um link para que você, se você tiver interesse de trazer a sua marca para dentro do Saloscast, aqui nesse link eu explico para vocês as ativações da marca. Então, clica aqui que você vai entender como você pode trazer a sua empresa ou a sua marca para dentro do Saloscast, tá certo? Então, não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.